Olá, bom dia. Bom dia, Sora. Tudo bom com vocês? Sim. Tirando o sono. Tirando o sono. Tá frio, né? Gostoso ficar na cama. Sora, não consigo pôr nem minha blusa da escola, porque eu tô com tanta blusa que não entra se eu colocar dentro. E hoje o povo acho que não vai acordar para aula. Não duvido. Vamos dar um tempinho. Não, o povo tá entrando, ó. Cavaline, a Júlia já tava, o Matheus também. Achei o computador. Meu Deus. Eu vi o Caio. Cadê o Caio? O Caio. A Sora tá aí. Isabela. A Gi, a Isabela, Felipinho. A Pietra entrou faz tempo. Cadê o povo? Tá tudo dormindo. Tudo dormindo, acorda esse povo. Eu faço isso. Nesse frio ainda. Acorda, gente! Achei uma força. Aquelas, né? Ó. Ó. Gustavo, a Melissa. Ô, Sora, Oi. eu vou pegar minha apostila rapidinho, tá? Tá bom. Dá tempo. Já tem quantos? Tem 12. Ainda? Nosso grupo tem quantos? 20. 17. Só que 17? uma é a Ana Luísa. A Ana Luísa nem. Ela tá sem celular. Mas tem 17 no nosso grupo. Falta 3. É a Ana Luísa que tá de castigo? Não, A a Maria irmã dela pegou o não vai celular dela. E Ah. daí ela tava ganhando um celular caro pra caramba. Só Eu que sei qual que é, ela já falou. É que tem alguma aluna que tá de castigo, por isso que não tá usando o celular, não assiste as aulas, só assiste depois. Que tá Sério de isso? castigo. É, eu não lembro que aluna que é, mas tem uma que tá de castigo. Que ótimo Calma aí, castigo Sora. real. Calma aí. Imagina ficar a quarentena sem celular, meu Deus do céu. Já não tem o que fazer. Entrou uma Maria Vitória. Só que ela já saiu, eu acho. Mar. Ah, é verdade! Eu esqueço. Aí ele mudou o nome. Vocês têm que colocar os nomes de vocês pra gente saber, porque fica sem câmera. E sem o nome a gente não sabe quem é. Mas alguém entrou e saiu. Deixa eu ver se. Porque tava 13, agora tá 12. Não é possível que o Bruno não sabe trocar o nome, porque o nome dele é sempre Galaxy J7 Pro. É. Eu não sei mudar o nome. Não? Onde muda? Não. Ô, Sora, você Você quer. vai em participantes, clica no seu personagem e escreve mudar nome. Nem precisa, é só você estar. Qual que nome é? Daí você põe lá o nome que você quer. Ô, Sora, é só você ir nessa tela mesmo que tá, pra poder ser mais fácil. Você clica, você coloca a setinha na sua tela, só pra você ver. Renomear. Já achei. Mas como que aparece vocês? Como que eu apareço para vocês? Sala 7? Sala 7. Sala 7. Ah, tá. Pra todo mundo, pra gente aparecer sala 7. Eu acho que a gente não pode mudar. Ah, é. Pode Porque se eu mudo,
para Thaís, o próximo professor que entrar vai estar como Thaís. Ah, é porque É. vocês é um único ID, né? É um único IP. É uma sala só para vocês. Vocês só ficam na sala 7. É, aí é bom. Você Eu também fico pode muito- E é mudar o bom nome se do só a professora trocasse. Então, Não né? ficar saindo Eu e não sei trocando. por que vocês têm que trocar também. Eu não entendo isso. Porque Coloca vocês ficam na mesma sala. Né? Eu tenho que trocar. Hoje eu tenho a sala 4, 5, 6 e 7. Aí eu tenho que ficar trocando. Certo? Vamos começar? Vamos começar. Acho que o povo não vai entrar, não. Entrou mais alguém. Ou não? É, tá Fernanda 3. entrou. Não. Quando alguém entra, aparece aqui pra mim. Gustavo Cavalini, Pietra, Debolini, Isabela, Gil, Tio Quem? Abreu, Melissa Michelotto. E a Pietra? Quem que vocês falou que quebrou o celular? A Maria Clara? a Ana Luísa. E a Maria Ana- Clara também. Ah, é? Mas a Maria Mas Clara entra pelo A Maria computador. Clara tá entrando em todas. E a Ana Luísa também. Eu não sei, eu acho que sim. Às Ela vezes não tem entrou computador para entrar pelo não, computador? ela tem. Ela tem. Ela entra pelo A computador. Ana Luísa também tá entrando. Todas estão entrando. Já sei, Todo mundo. já sei, eu tenho o número da irmã dela. Liga pra ela. O povo não quer acordar hoje, hein? Agora, acorda seu irmão, sei lá o que ela tá fazendo. Fala que estamos esperando ela. E fala que eu amo ela também. Eu vou abrir a minha apostila para poder compartilhar a tela, tá bom? Nossa, Sora, eu queria ficar dormindo. Também. Eu também, hoje foi difícil de acordar. Ó, o Matheus preguiçoso aí, ó. O João não entrou, nenhum dos dois, né? Acho que não. Ela tá respondendo, calma aí. O João Marque, ele entra? Ele entra. Sim. Eu não O lembro. JP também entra. O nome dele é Rolindo Branqueno. Não sei porquê, do nada ele colocou Olindo branquinho. Branqueno. Sei lá. Vamos lá, pessoal. Eu vou desativar o som, tá bom? Tá. Não vamos esperar o pessoal. Vou desativar o som. Vou compartilhar a tela. Eu já lancei as notas, ok? Não sei se vocês viram. Teve algumas alterações lá, por um errinho do Moodle, mas já foi arrumado. Prontinho. Vamos compartilhar esta tela. Quem está com a apostila é página 11. Cavalini e Júlia, vocês estão vendo a tela? Estão vendo a apostila? Sim? Então tá bom. É que estava em branco, né? Deixa eu passar mais, assim, porque a minha apostila é muito grande. Isso aqui tudo a gente já viu na aula passada, hoje a gente vai começar aqui, né? O caso francês. Eu falei para vocês bastante da França e falei para vocês que a França é o que melhor exemplifica o que foi o absolutismo. E hoje a gente vai entender por quê. Algumas coisas eu já tinha falado, já tinha comentado na aula passada, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais, tá bom? Não sei se vocês já viram a atividade, mas tem várias questões que as respostas estão nesta página, na página 11. Então, vamos prestar bastante atenção para vocês poderem responder direitinho. Vocês viram, o que a gente viu? Que o processo de centralização política envolveu o rei, a burguesia e a nobreza, né? A nobreza ela acabou sendo deixada um pouquinho de lado e o rei, a aliança do rei com a burguesia possibilitou essa centralização, certo? Nós vimos que Portugal foi o pioneiro, foi o primeiro a fazer isso, por isso ele conseguiu acumular dinheiro mais rápido, mais fácil, né? Primeiro do que todos.
E por isso ele conseguiu fazer as grandes navegações mais rápido do que os outros também, porque ele conseguiu acumular esse dinheiro e esse poder do rei antes de todo mundo. Só que hoje a gente vai estudar o que foi realmente o absolutismo, né? Que a aula passada eu até pedi para que vocês escrevessem na apostila assim, que o absolutismo era um poder absoluto, era um poder total, um poder ilimitado. Só que o lado francês, por quê? Porque embora Portugal e Espanha tenham se formado antes, foi na França que esse absolutismo ele foi maior, que o poder desse rei, que vocês vão perceber que eram assim, coisas absurdas que esse rei fazia, e isso foi muito mais forte na França do que nos outros lugares. Então, assim, embora a França tenha sido um dos últimos países a se formar lá na Europa, foi lá que o absolutismo foi realmente forte, certo? Vamos lá. O monarca, o rei, ao centralizar a administração, ele tinha que contar com o apoio de vários órgãos, né? Para que serviam esses órgãos? Para trabalhar pelo rei e para fiscalizar o que estava acontecendo no reino. Principalmente a França, que é um país muito grande, até um território muito grande. Por exemplo, Portugal já é um país bem menor. Espanha e França já são bem maiores, né? Logo vocês vão ver que vai se formar o Império Russo, por exemplo, que é gigantesco. Então, se não tivesse vários órgãos aqui, ó, conselhos e ministérios, funcionários que trabalhassem em nome do rei, o rei não ia conseguir fazer tudo sozinho. Então, o rei ele precisava desses vários funcionários, vários órgãos, vários conselhos para ajudar a administrar. Porque lá no feudalismo, o rei ele só cuidava do feudo dele. E o feudo, eu já tinha falado para vocês que ele é como se fosse uma fazenda. Então, ele não é muito grande, ele não tem um território muito grande, né? No máximo, hoje, do tamanho de uma cidadezinha, né? Como Itupeva, por exemplo. Então, não era um território grande. Em um dia, a cavalo, o rei dava a volta no feudo todo. Já na Idade Moderna, esses países que estão surgindo, eles são maiores, porque eles abarcam todos os feudos, né, todas as terras do rei. E por causa disso, não dava para o rei estar em todos os lugares ao mesmo tempo e resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Por isso, a criação dessa burocracia. Nós já tínhamos falado disso na aula passada, né? A formação de funcionários que fossem remunerados, que tivessem ao serviço do rei, à disposição do rei. Então, a França foi criando esses conselhos e esses ministérios para auxiliar o rei no governo, tá? Então, que organismos que eram esses? Vamos lá. Tinham os intendentes, que eram funcionários que representavam o rei nas províncias. O que são províncias? É como se fossem os estados no Brasil. Tanto que, quando o Brasil era império, era colônia e império, esses estados também chamavam províncias. E tinham os governadores das províncias, ou presidentes das províncias, que é como se fosse hoje um governador do estado, tá? Então, o rei, ele dividia o território em vários estados, em várias províncias, e cada uma dessas províncias tinha um funcionário lá que representava o rei. Então, todos os problemas, esse funcionário mandava a notícia para o rei decidia o que tinha que ser feito, a notícia voltava lá para a província e o cara tomava a decisão. Tá? A lei valia para todas as províncias de forma iguais. Existem países ainda hoje que são províncias. A Argentina é província, o Canadá é província. Então, ao invés de falar estado, eles falam província. Mas a unidade é igual, tá? É uma divisão que tem dentro do país. Os estados gerais. Esses estados gerais, vocês guardem bem, que o ano que vem vocês vão estudar os estados gerais e ele vai dar problema, tá? E vai gerar uma das maiores revoluções que o mundo já viu. Esses estados gerais eram uma assembleia nacional. Assembleia significa reunião de pessoas para decidir alguma coisa, para discutir alguma coisa, integrada pela nobreza, igreja e terceiro estado. Então, é assim, eu acho que eu tinha feito um boxinho. Não é esse boxinho aqui. Ué.
Não vai, não sei por que que não vai. Eu tinha feito um boxinho que falava assim, o primeiro estado é a igreja, o segundo estado é a nobreza, o terceiro estado é o povo. Esse povo, ele integra todo mundo, burgueses, ricos e pobres, porque tem burguês pobre também. Tem alta burguesia e baixa burguesia. Então, vamos supor, a alta burguesia são os mais ricos. Normalmente são os grandes artesãos, os grandes comerciantes. A baixa burguesia são os mais pobres. Eles são artesãos, mas eles não conseguem tanto dinheiro. Ou são comerciantes de cidades menores, tem um negócio pequenininho. Camponeses e os trabalhadores urbanos que são pobres também, que fazem todo tipo de serviço. Então, às vezes, ele trabalha para um burguês. Ele é empregado numa oficina ou empregado numa loja, ou ele trabalha varrendo ruas, como cozinheiro, alguma coisa assim. Então, ele é um empregado que trabalha na cidade, ele não é camponês, mas ele é pobre também, tá? Essa Assembleia Geral, ela era, poucas vezes ela era ouvida, então ela só era reunida para tomar decisões quando precisava que uma decisão fosse muito grande, assim, uma coisa muito importante. Aí que eles se reuniam esses estados, essa Assembleia Nacional, tá bom? O Conselho de Estado é composto por por quatro membros de ministros do Estado que assessoravam reis em questão mais relevante. Então, normalmente, o Conselho do Estado, ele é um conselho de guerra, de dinheiro, são as coisas mais importantes. Um conselho de comércio, depende do país, ele vai ter esses conselhos. Esses conselhos hoje seriam os ministros, tá? O que o presidente tem hoje como ministros. O que esses ministros fazem? Eles assessoram o presidente em algumas questões. Então, como o presidente ele não consegue resolver tudo sozinho, porque é muita coisa dentro de um país, então ele tem os ministros, cada ministro tem um grupo de trabalho que cuida de uma coisa específica. Eles são todos interligados, mas eles cuidam de uma coisa específica. Então, por isso que tem o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, o Ministério do Trabalho e tal. Cada um cuida de uma coisa. Quando eles têm um problema ou quando eles têm uma solução de um problema, eles levam isso para o presidente e o presidente decide o que vai fazer, certo? Esse Conselho de Estado seria algo assim. O Conselho de Despachos, integrados por ministros responsáveis pela administração interna do reino, né? Quem está bem próximo do rei, que ajuda ele na administração. O Conselho da Fazenda, que é os ministros responsáveis pelas finanças do reino. Então, toda vez que vocês ouvirem na televisão falar do ministro da Fazenda, não é que ele tem fazendas, não são os que cuidam das fazendas, são que cuidam de dinheiro. Fazenda é dinheiro, pessoal. Então, é quem cuida de dinheiro do país, tá? De quanto que arrecada de impostos, de quanto cada um vai poder gastar e assim por diante. E o rei tem todo o poder nas mãos. Ele governa por meio de decretos, tá? Vocês vão ver mais para frente também o ano que vem. O 8º ano é o ano essencial, é o mais importante de tudo. Tudo que vocês forem estudar no 8º ano, o 8º ano ele consegue, assim, explicar todo o 6º e o 7º, e ele é uma base para o 9º. Então, o 8º ano tudo que eu vou falar para vocês não faço lá no 8º, vocês vão ver isso de novo, vocês vão entender isso. Porque tudo acontece no 8º ano, é o ano mais importante da escola, na história. E vocês vão perceber que isso é um problema, o rei concentrar todo o poder nas mãos dele, e aí vai ter, em um determinado momento, vai ser dividido em 3 poderes, que é como está até hoje. Por quê? Porque o rei, ele é o executivo, ele é o poder executivo. O poder executivo, o nome já fala, ele executa uma lei, ele não faz lei. Só que no absolutismo, o rei, ele tem todos os poderes, então ele também faz lei, então ele faz um decreto. É um decreto-lei que ele mesmo faz, ele mesmo assina e ele mesmo coloca em prática. O que hoje não acontece, tá? O presidente não faz lei. Ele tem direito de intervir na justiça. Hoje, o presidente também não tem direito de intervir na justiça, porque são poderes separados. O presidente é executivo, a justiça é judiciário, então são poderes separados. Nomeia os ministros,
Isso o presidente também faz. Os componentes dos conselhos, que é esse Conselho do Estado e o Conselho dos Despachos, e os intendentes, que são lá quem governa as províncias. Isso tudo era de escolha do rei. Então, quanto mais próximo do rei, melhores cargos você tinha, mais privilégios você tinha, certo? Então, assim, vocês vão perceber ao longo da aula que as pessoas elas faziam de tudo para estar muito próximas dos reis. Tá? E existiam outros conselhos, o de guerra, o da marinha, o de comércio, etc., que eu já tinha até falado para vocês, que podia ter uma duração temporária. Por exemplo, um conselho de guerra só ia ser formado num período de guerra. A hora que acabou a guerra, não tem mais o conselho, né? E assim por diante. Provavelmente não tinha assim, muita importância o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, porque não era uma coisa que eles investiam muito. Já falei para vocês que a França era super organizada, isso foi muito organizado, então, embora eles tenham se formado depois, eles são o grande exemplo do absolutismo. Vocês vão entender por quê. Por causa do nosso querido Luís XIV, que é aquele do quadro que vocês, inclusive, acharam meio estranho, né? Todo cheio da pompa, não sei se vocês conseguem ver. Esse cara aqui, que é o Luís XIV, né? Ele centralizou todo o poder nas mãos dele, a ponto de ser chamado de Rei Sol. Eu vou explicar depois no texto por que ele era chamado de Rei Sol. E não só isso. Ele criou a expressão, é uma expressão em francês, l'estate, alguma coisa assim. Se vocês quiserem copiar, vocês podem. Ele fala assim, eu não sei o que aconteceu com o meu boxinho, que não funcionou. O Estado sou eu. Anotem isso na apostila de vocês. O Estado sou eu. Tá? É uma expressão em francês, l'estate sou eu, uma coisa assim, s'estate, uma coisa assim. Que vai estar na atividade de vocês, essa expressão em francês. O Estado sou eu. Além dele ser chamado de Rei Sol, e em vários desenhos ele está vestido de sol mesmo, assim, com sol na cabeça, cheio de coisas douradas saindo da roupa, ele se intitulou O Estado Sou Eu. Por quê? Porque ele não separava o governo França do rei francês, né? Hoje, o rei ou o governante não é o país. São figuras separadas, certo? Por isso que ele não tem um poder absoluto mais. Ninguém mais tem um poder absoluto, salvo raros países no mundo, porque a gente tem 200 e tantos países, sei lá, uns 5, 6 ainda usam esse tipo de governo. Todos os outros abandonaram esse tipo de governo. Então, não tem mais o Estado absolutista. Então, não tem mais um governante que fala assim, o Estado sou eu sou o Estado. Não. O Estado é uma coisa, ele funciona, inclusive, sem o rei, porque o rei troca, o governante troca. A gente troca de presidente a todo momento e o Estado, ele continua funcionando mesmo sem a figura do rei, certo? Então, essa máxima dele se considerar o Rei Sol, né? Todo mundo entende a importância do Sol. E se auto-intitular o Estado sou eu, é o máximo do absolutismo. Quem está com a mão levantada, fica com a mão levantada, anota a perguntinha que no finalzinho a gente vê. Um rei chamado Sol. Vamos lá. Esse é o Luís XIV, né? Que vocês já viram naquela outra imagem. Essa imagem acho que está mais colorida, né? Mas onde a gente vê os mesmos símbolos reais, né? Os tecidos extravagantes, a flor de lis no tecido azul, que eu já tinha falado para vocês que é um símbolo de nobreza, a espada, né? A coroa, o cetro todo no dourado, o salto, né? Essa roupa que ele usa, que é o sansculotte, é o culotte, que é uma roupa de montaria só usado por nobres e por alta burguesia, porque é um símbolo de status, essa roupa também, o manto de arminho. Então, tudo isso já tinha sido colocado para vocês
E aparece aqui de novo nessa imagem, né? As joias. Aqui ele já está bem mais velho do que no outro quadro. Eu não sei de quando é esse quadro. Ele está lá em Versalhes. Aqui. Aqui fala, ó, que ele concentrou o poder todo nas mãos. A célebre frase atribuída a ele: o Estado sou eu. Ok? Vamos lá. Luís XIV exercia de fato um governo, um poder quase sem limites, né? Ele que baixava as leis, a justiça ficava no seu comando, ele que cobrava os impostos, administrava todo o reino, nomeava funcionários, então praticamente ele tinha todo o poder nas mãos dele. Todos esses funcionários aqui, ó, trabalhavam a serviço dele, sob ordens dele. Então, ninguém tomava as decisões sozinhos. Se existia algo que impedisse o poder dele, ele mudava a lei e aí ele podia governar de forma absoluta realmente. Porém, ele tinha que equilibrar as disputas do espaço político entre nobreza, clero e a burguesia. Então, assim, ele tinha que dar privilégios, ora, para cada um. Então, por exemplo, às vezes ele nomeava um burguês para um cargo, às vezes era um nobre que ele nomeava para um cargo, então ele tinha que agradar a todo mundo. Então, isso é política, isso é fazer política. Tem que agradar a todo mundo ali para não ter revolta, para não ter problema dentro do país, com as pessoas dentro do país, certo? Era uma sociedade do tipo estamental. O que é uma sociedade estamental? Ela não tem mobilidade, tá? A nossa sociedade, ela é uma sociedade de classes, ela não é estamental, ela é de classes, então ela é móvel. A pessoa pode ser rica e ficar pobre, ou ela pode ser pobre e ficar rica a qualquer momento. Então ela pode falir, ela pode ganhar na loteria, ela pode herdar uma herança, ela pode fazer um mau negócio, ela pode ser roubada, enfim, ela pode acontecer várias coisas durante a vida da pessoa, pode trabalhar muito, estudar, trabalhar, ter um bom emprego e melhorar de vida, enfim. Ela pode fazer várias coisas que garante que ela suba ou desça dentro da sociedade. Uma sociedade estamental não tem essa mobilidade. Então, se a pessoa nasce rica, ela morre rica. Se ela nasce pobre, ela morre pobre. Por quê? Porque todos esses privilégios do rico são herdados do período feudal. Então, aquele que era nobre no período feudal, ele vai continuar nobre na modernidade. A igreja continua com os mesmos privilégios de recebimento de impostos e assim por diante. E o terceiro estado, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não funciona esse negocinho. Aqui, ó. Primeiro estado é o clero, o terceiro estado é a nobreza, o segundo estado é a nobreza, o terceiro estado, que é o povo, eles eram marginalizados, eles não tinham direitos, não tinham privilégios. Embora a alta burguesia, aqueles que eram mais ricos, eles conseguem sim, ó. Se a gente olhar aqui, ó. Ele vai conseguir vão conseguir ministérios, alguns cargos públicos ou políticos ali, porque o rei dependia do pagamento de impostos dessa burguesia, certo? Vocês vão ver também no ano que vem, que a hora que a burguesia percebe que já não tem mais privilégios, não é mais interessante ajudar o rei, ela derruba o rei. Tá? Nas revoluções burguesas, ela vai derrubar o rei. Primeiro na Inglaterra, depois na França e depois na Rússia. Então, as grandes monarquias vão começar a cair. Tá? Dizia-se que a nobreza gravitava ao redor do monarca, como astros ao redor do sol, vindo daí a denominação Rei-Sol. Então, primeira coisa, a gente tem que entender o que é o Sol, né? O Sol, ele é essencial nas nossas vidas. Sem Sol não há vida na Terra. Então, quando ele se intitula Rei-Sol, significa que ele era essencial na vida dos franceses, que sem ele os franceses não iam ter vida. E quando a gente pensa na posição solar do Sol e os planetas ali em volta, todos na sua órbita, e todos os planetas dependendo desse Sol, não importa se estava muito próximo ou muito longe, quando ele fala que ele é o Rei Sol, significa que tem vários nobres, várias pessoas ali, sempre ao lado dele, para ganhar alguma coisa em troca, como acontece com os planetas no Sol, né? Eles ficam ali em volta do Sol, recebem luz solar, cada um da sua maneira, tem a sua
seu sentido ali na natureza, certo? A corte francesa reunia-se em Versalhes. Versalhes é uma cidadezinha, uma propriedade perto de Paris. Não é nem muito longe, nem muito perto, mas ela não é em Paris. E que foi a moradia de Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, enfim, a maior parte dos monarcas. É um palácio muito antigo, que ele foi sendo construído ao longo dos séculos. Então, assim, ele começou com uma casinha, ele foi construindo... E na corte do Luís XIV, atingiu seu auge de esplendor, de luxo e de riqueza absurdamente grandes. Assim. Ele tem um custo para o governo francês imensamente grande, porque é um palácio enorme que precisa ser preservado, porque ele é maravilhosamente lindo, mas que tem um custo muito grande. Então, hoje o governo francês ele é aberto à visitação, porque parte do dinheiro vai para manter o lugar com limpeza, com troca de peças, né, de manutenção, alarmes, essas coisas, porque tem muita coisa em ouro no lugar, é muito, muito legal. Ele foi construído para ostentar o poder e riqueza do rei, servindo de cenário para diversos rituais. Eu já tinha falado desses rituais para vocês na aula passada. Né? Na aula passada eu falei para vocês que foi na França que criou-se as regras de etiquetas, como rituais que diferenciavam a nobreza do resto do mundo. Então aqui existiam as cerimônias públicas, onde o rei recebia em festas, em banquetes, nos salões reais a corte, né? Então existiam essas cerimônias que eram disputadíssimas, todo mundo queria ir, mas às vezes não era convidado. Inúmeras regras de etiqueta, que a gente já tinha falado, não só a etiqueta à mesa, mas como fazer reverência, né? Como que a gente cumprimenta o rei e a rainha. Cada reinado tem o seu, tem coisas que você pode, que você não pode fazer, coisas que você pode falar, coisas que você não pode falar. Enfim, tem várias regras, essas regras têm que ser cumpridas. Elaborados rituais até, só para vocês terem uma ideia, o balé ele surge nesse momento nas cortes francesas como uma dança coreografada dentro de um enorme ritual de festas e banquetes. E vocês já devem ter visto em filmes que quando eles são chamados para dançar, a valsa, né, que não é aquela valsa que a gente dança normalmente, porque a gente não sabe dançar a valsa, mas a valsa é uma dança belíssima e ela é toda ritualística, de movimentos que podem e não podem ser feitos. O balé é a mesma coisa. Meninas que já dançaram balé já sabem como que é. A rigidez, a técnica que tem que ter. Então, aquele balé era feito pela própria corte, e aquilo era ensaiado sucessivamente. Então, você não saber dançar aquela coreografia já era motivo para você ser ridicularizado e deixado de lado. Né? Pode ver que quando tem os filmes que as pessoas vão dançar, todo mundo dança igual. É como se aí a gente pensa, nossa, mas eles ensaiaram antes? Não, era já uma coreografia que todo mundo tinha que saber, era algo assim. Ele cria a imagem de um rei detentor de poderes absolutos, em que todos deveriam curvar-se a ele. O rei determina as regras. Então, quando você é próximo ao rei, você conhece as regras. Se você não é próximo, você não conhece, então passa vergonha, tá? Curvar-se ao rei e obter favores era necessário para a manutenção dos privilégios. Que privilégios eram esses? Quais eram esses privilégios? Ter vida boa, pago pelo Estado, e não pagar impostos. A coisa mais importante dos nobres é que não pagam impostos. Tá? Então, o resto da população, ou seja, o terceiro estado todinho, é o que banca todos esses privilégios, essas roupas, os banquetes, as festas, a comida, tudo, a vida no palácio. Porque quem mora lá no palácio, quem é nobre, não paga os impostos. Esses são os privilégios. Então, eles não trabalham, eles vivem às custas do Estado e não precisam pagar impostos, porque só paga imposto quem trabalha. Então, estar perto do rei significava ter esses privilégios. Tem um filme muito bom que vocês podem assistir e entender isso, que é o Maria Antonieta. Eu não sei se ele é apropriado para a idade de vocês. Eu não sei quantos anos vocês têm. Mas é um filme
que mostra a corte francesa e todas as regras e todas essas etiquetas, porque a Maria Antonieta ela é austríaca e ela sai da Áustria para casar com o rei francês, e quando ela chega lá, ela acha muito estranho aquilo. Tudo muito estranho. Ela acha que é muitos detalhes, ela não entende muito bem, ela demora muito para se adequar. Né? É baseado numa história real, embora tenha umas viajadas, mas ele é baseado numa história real, legal de se ver, certo? Estar fora de Versalhes, alguém tinha perguntado, não sei se foi nessa sala, se eles moravam com o rei. Sim, eles moravam todos dentro do mesmo palácio. Aquele nobre que morava fora de Versalhes, fora do palácio, perdia essa relevância social, ou seja, ele não tinha mais influência sobre o rei, porque ele estava morando muito longe. E o rei fazia de propósito. Quando ele percebia que um nobre discordava dele, não gostava das ideias dele, ou fazia algo que o rei não gostava, o rei, ele mandava esse nobre governar uma terra distante, lá na fronteira. Né? Virava um marquês. E aí ele ia morar lá na fronteira, bem longe de Versalhes e longe do rei. E aí ele não tinha mais essa participação dos bailes, não era mais convidado para as festas, ele perdia os privilégios, certo? No século 17, que é esse que nós estamos estudando, o nobre ele vai se distanciar do senhor de terras, né? Porque na Idade Média o mais importante era a terra. Então o nobre ele vivia na terra, para a terra. Agora ser nobre era ser culto, ser inteligente. Esse rei não vai mais para a guerra praticamente. Antes, na Idade Média, o nobre ia para a guerra, ele morria na guerra, né? Agora o nobre ele é inteligente, ele é estrategista, ele organiza toda a guerra, mas são soldados que vão para a guerra, por exemplo. Ele domina formas de comportamento que se sobrepõem aos outros. Então, até hoje é assim, né? Os nobres eles são educados para terem uma certa educação, para ter um certo comportamento, para seguir determinadas regras. E é isso que diferencia eles das outras pessoas. Até hoje é assim, né? Eles não têm uma educação assim como a nossa, que faz o que quiser, que conversa do jeito que quer. Não, eles têm regras muito fixas, tá? E por causa desse monte de regras e tudo mais, foi mais fácil controlar a nobreza, porque essa nobreza não vai mais para a guerra. Agora são soldados que vão para a guerra. Na aula passada nós vimos um exército permanente de soldados remunerados. A nobreza não vai mais para a guerra. Esses nobres não sabem mais pegar em espada. Então como que eles vão se voltar contra o rei? Tá vendo que o rei ele foi fazendo de uma certa maneira, que antes era muito difícil o rei centralizar o poder, porque esses nobres tinham um exército. Cada um tinha o seu exército. Aos poucos, o rei foi dando privilégios e foi mostrando o que era ser nobre, que ser nobre não era pegar em armas, e que ser bom e ser nobre não era fazer guerra. E aos poucos eles foram se distanciando da guerra, ficando mais próximos do rei em comportamento, em estilo, em moda, em tudo. E aí o rei consegue controlar essa nobreza, porque essa nobreza não usa mais armas e não tem mais exército. Agora o exército é só do rei, tá? A corte era um instrumento do Estado absolutista. Né? Toda a corte, todas essas pessoas que vivem ao redor do rei. Então, o Luís XIV, ele foi o símbolo máximo desse poder, porque foi ele que conseguiu fazer tudo isso. Tá? E aí as outras cortes começaram a copiar a França. Tá? Portugal, Espanha, cada um do seu jeito começou a copiar a França nesse quesito. Lógico que cada país é diferente um do outro, mas algumas coisas de cerimônias, de rituais, da organização do Estado, dos funcionários, foi muito copiado da França, tá? E só no século XVIII é que a França perde esse poder, na Revolução Francesa é que eles perdem o poder. Aqui a gente tem algumas imagens do Palácio de Versalhes, tá? Aqui, eu acho que é o salão mais famoso do Palácio de Versalhes, que é a Sala dos Espelhos, que é ricamente decorada com
castiçais, com candelabros, com estátuas douradas, provavelmente isso é tudo pó de ouro. As janelas, né, todas em vidro. Vidro é uma coisa cara na época. Aqui tem um trono, uma cadeira, sei lá. Vários objetos, tá vendo? E assim, ela tem... É absurdo, eu vou até pesquisar, porque é absurdo o tamanho desse lugar. O tanto de salas que tem, o tanto de... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou pesquisar para vocês verem o tamanho que é. Aqui tem um corredor da Capela Real, né? Também é mais simplesinho, mas é porque é uma capela. Só que essa é a capela. São os portões da Capela Real, todo dourado mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só, que eu pesquisei no meu celular. Ele é um dos palácios maiores do mundo, tá? Tem 2.153 janelas, 67 escadas, 352 chaminés, 700 quartos. Então, quando a gente fala assim que os nobres moravam com o rei, é porque tinha 700 quartos, então cabia todo mundo lá dentro, e até sobrava quarto. Tem 1.250 lareiras e 700 hectares de parque. Eu não sei se dá para ver aqui, ó. Esse aqui são os jardins. Então, tudo isso aqui é dentro do palácio. Tá vendo que vai embora a rua? Isso aqui todinho é dentro do palácio. Por isso que tem 700 hectares de parque, de jardim. Imagina cuidar de tudo isso, tá? Recebe, em média, 8 milhões de turistas por ano. E provavelmente tem que pagar para entrar, nem que seja um pouquinho, e é por isso que a França tem dinheiro para manter um lugar desse, porque é caríssimo manter um lugar desse, né? Pode ver que ele tem energia elétrica, ó. E não tinha energia elétrica quando ele foi construído, por exemplo. Então, para fazer isso, eles têm que mudar toda a rede, colocar fiação por tudo, sem destruir nada, porque não pode quebrar a parede, não pode quebrar nada, isso dá muito trabalho. Então, imagina quantas lâmpadas não tem nesse lugar para trocar lâmpada, quanto de funcionário não tem que ter para limpar tudo isso, deixar arrumadinho. São objetos que precisam de um cuidado, às vezes precisa de restauro, porque ele começou a ser construído... Deixa eu ver se tem aqui. Ele era localizado como uma aldeia rural. Então, ele foi construído há muito tempo, assim, sei lá, século XII, século XIII, ele começou a ser construído, e aí ele foi aumentando e foram reformando até virar o palácio que ele virou. É magnífico, assim, ele é enorme. Aqui já é um desenho que ainda não tinha todo esse esplendor, certo? Vamos lá. Para encerrar, quais práticas de Luís XIV caracterizam-no como um rei absolutista? Essa resposta está aqui, ó. Eu tinha grifado já para vocês. Aqui, ó. Baixavam leis, cuidava da justiça, cobrava os impostos e administrava o reino e nomeava funcionários. Isso faz dele um absolutista, ok? Então, se vocês olharem aqui, depois eu mando para vocês a correção, tá bom? Aqui, ó, administrava o reino, controlava a burocracia, elaborava leis, tinha os funcionários, cobrava os impostos e cuidava da justiça, tá? Então, isso fazia dele um absolutista, ele faz tudo, ele governa tudo. Como o rei Luís se relacionava com os outros estamentos, né? Ou seja, as outras camadas da sociedade. Ele tinha que equilibrar essa disputa entre os estados. Por isso que o clero e a nobreza gravitavam ali pelo rei para manter o privilégio e concedia para a burguesia alguns ministérios. Por que ele era considerado o rei Sol? De novo,
porque toda a vida social e política girava em torno dele, né? Então, toda a França ali dependia dele, das pessoas próximas a ele. Os outros reis que vieram depois dele não eram chamados de Rei Sol e não se falavam que o Estado era ele, foi só o Luís XIV mesmo, tá? E aqui uma produção coletiva, que vocês tinham que fazer uma análise das imagens, né, para relacionar o conceito do absolutismo na construção, né? Então, vocês podiam falar de várias coisas que eu citei para vocês, por exemplo, a quantidade de janelas, de alas, de corredores, de escadas, os espelhos, tecido, as estátuas, o portão todo dourado. Então, assim, tem luxo, toda a decoração, a gente consegue associar o palácio ao absolutismo do rei. Certo? E aí, acabou. Aí, próxima aula já é outro assunto. Eu vou interromper o compartilhamento. Tenho 2 mãozinhas. Tinha 3 mãozinhas, alguém abaixou a mão. Vou mandar a correção para vocês, tá bom? Mando lá na segunda-feira, pode ser. Não, tento mandar hoje mesmo, né? Daí vocês já têm para fazer a atividade de vocês. Mais um abaixou a mão, então pode falar, Isabela. Abriu o microfone? Não, abriu. Professora, Oi, tenho 3 perguntinhas. pode falar. O que significava o Estado sou eu? O Estado sou eu, significado que ele não separava ele, pessoa, do governo. Porque, assim, o Estado é o governo. O governo dentro de um território que governa a população. Ele funciona sozinho. Porque quando você troca de governo, o Estado continua funcionando normal. Entendeu? Ele é um mecanismo que ele funciona, ele só precisa, lógico, de um líder. Mas ele funciona com líderes diferentes. Quando ele coloca que ele é o Estado, significa que a França não funciona sem ele. Porque ele achava que ele era a pessoa mais importante lá e não funcionava sem ele, certo? O que é absolutismo? O absolutismo é o tipo de governo em que o rei tem poder ilimitado. Ele tem todo o poder, tá? Hoje, esse poder ele é dividido em 3. O legislativo, que faz leis, o executivo, que executa a lei, o judiciário, que julga essa lei. Então, antes, o rei ele tinha todos esses poderes na mão dele. Isso não é bom, não é legal. Porque quando uma pessoa só tem todo o poder na mão dele, ele faz o que ele quiser. A função dos 3 estados é cada um fazer sua parte e um fiscalizar o trabalho do outro. Porque se um fizer coisa errada, o outro pode denunciar. Que é o que acontece quando a gente vê na polícia, na televisão. Que o deputado pediu explicações para o judiciário pediu explicações para o presidente. É isso que está acontecendo. É um fiscalizando o trabalho do outro. Isso é legal e isso é importante, para ninguém fazer coisa errada. Quando um está fazendo coisa errada, o outro vai lá e chama atenção, certo? Porque tem que estar na lei. Não pode fazer nada que não está na lei, certo? E faziam cerimônias, tipo rituais e etiqueta pro rei, né? Exato. O rei criava essas coisas e eles tinham que cumprir. E quem não se adequasse era ridicularizado mesmo, e perdia privilégios e era até tirado da corte, mandado para outro lugar. Não perdia o título de nobreza, mas era mandado para outro lugar, né? E todo mundo queria morar em Versalhes, todo mundo queria viver ali, com todos os privilégios. Então era status mesmo. Desde aquela época que tinha o status. Obrigada, Sônia. Tá bom? Julinha. Deixa eu abrir o telefone. Eu falo telefone, é o áudio. Sora. Oi, Júlia. Então, a pergunta 3 seria que a nobreza gravitava ao redor do monarca como astros ao redor do sol, vindo daí a denominação Rei Sol atribuída ao rei da França? Exatamente. Tá. Certo? Muito obrigada. Só isso? Cavaline. Esse rei Luís XIV, ele foi um bom rei?
Foi, assim, foi. Ele foi o rei que transformou a França numa superpotência, tá? Então, assim, em termos de dinheiro, ele foi muito importante. Ele está governando na época das navegações, então ele vem para a América, por exemplo, e forma colônias, e daí que vem o dinheiro da França. Nisso ele foi bom, né? Mas todo rei, como é absolutista, ele também faz algumas coisas ruins para o povo. Então, assim, vocês vão perceber o ano que vem que o povo nunca vai ganhar privilégios, ele nunca vai ganhar nada. Ele vai sempre ser marginalizado. Então, por exemplo, eles não investiam em educação, eles não investiam em saúde, eles não investiam em segurança, gastavam muito dinheiro com luxo, para ostentar os luxos e tudo mais. Então, a população ficou meio de lado. Então, assim, para o governo francês, ele foi bom, porque ele trouxe muito dinheiro para a França e transformou a França numa superpotência. Mas para o povo ele não foi bom, não. Nenhum deles, na verdade. Isso só vai acontecer no século XVIII, em alguns lugares que vocês vão estudar o ano que vem. Tá bom? Que aí vai começar a pensar no povo. Porque o povo vai se revoltar também. Aí que eles começam a pensar no povo. Tá bom? E todo palácio tinha essa sala dos espelhos? Não, não. É que lá em Versalhes, essa sala dos espelhos, ela é famosa. Porque eu nunca fui, né? Mas dizem que é o salão mais bonito que tem no palácio. Eu lembrei da Fera e tinha a sala dos espelhos lá. Isso. Mas por quê? Porque o vidro e o espelho eram coisas caras, que só retoma no fim da Idade Média, que eles aprendem a fazer o vidro, que eles sabiam lá no finalzinho da Idade Antiga, e depois eles perdem como faz, e aí a Idade Média todinha não tem vidro. Então, não tem vidro, não tem espelho, porque o espelho é vidro. E aí, depois, isso retoma no final da Idade Moderna, e aí eles começam a fazer tudo com vidro. E o vidro é bonito. Se vocês olharem na imagem, a luz que entra no palácio é maravilhosa, né? Ela traz uma clareza e faz as coisas brilharem realmente, porque quando bate o sol nas estátuas, nos cristais e tudo mais, o negócio brilha mesmo. E então os palácios começaram a ser, porque o palácio é diferente de castelo. Eu vou deixar você falar, Melissa. O castelo, lembra, era um forte militar, e eu falei para vocês que não era confortável, era feio, era sujo, era frio e tal. O palácio, ele é uma moradia realmente, bem luxuoso. Então, aí sim vocês podem pensar nos castelos da Disney, na Bela e a Fera, na Cinderela, naqueles bailes todos cheios de... Ontem eu assisti Cinderela, estava preparando aula, eu falei, vou assistir Cinderela. Aí eu assisti Cinderela para preparar a aula para vocês. E todo aquele requinte, aquelas coisas todas. Aí sim, é exatamente o que você falou, tem sim. Mas é porque eles começaram a investir em vidro e tudo mais, e por isso que nos filmes eles vão aparecer bastante essas coisas. Entendi. Certo? Mateuzinho, e por último a Melissa, que senão vai acabar nosso tempo. Eu tenho 6 minutinhos só. Sora, Pode falar, Mateus. o Estado não era o Luís XIV? E O quando Estado ele era saiu? Luís XIV. E quando ele saiu, o que aconteceu? O Estado vai para o Luís XV. É o filho dele. Mas não parava de funcionar? Então, na verdade, não parou. E aí descobriram que ele não era o Estado. Porque a França continua lá até hoje e já mudou várias vezes de governo. Então, o Luís XV também vai seguir os mesmos moldes, assim, do Luís XIV. O Luís XV também é famoso, vai continuar com o projeto de fazer a França todo o esplendor e tal. E isso acaba com o Luís XVI. Porque no governo do Luís XVI que vai ter a Revolução Francesa e ele vai ser decapitado e vai morrer, e vai ter revolução, e ele vai perder o poder. A partir daí, a França já não tem mais o absolutismo, tá? Mas é só com o Luís XVI. O Luís XIV e o Luís XV ainda vai ter bastante poder. Tá bom? E Melissinha, por que a Melissa não levanta a mãozinha azul?
Professora, eu levantei 3 vezes. Então, e por que abaixou? Ah, eu não sei. Pode perguntar. A minha pergunta, calma aí que eu anotei ela. Por que o Caio iniciou um compartilhamento? Caio, fecha o seu compartilhamento. Ei, Caio. Aqui. Eu não sei como que faz isso. Deixa eu ver. Aí. Pronto, voltei. Eu coloquei, minha pergunta é, os nobres que eram afastados, eles começavam a pagar impostos? Não. Nobre nunca paga imposto. Ah, tá. A diferença é que quando ele mora ali em Versalhes, ele tem mais proximidade com o rei. Então, ele pode dar a opinião dele. Tipo assim, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, ele pode aconselhar o rei, entendeu? E até conseguir alguns presentes, joias e tudo mais, quando ele faz algum favor, quando o rei percebe que ele tem uma utilidade. Se o cara mora fora de Versalhes, num outro palácio longe, ele não tem essa proximidade. Então, assim, às vezes tem os bailes, ele não é convidado, ele não tem essa participação política mesmo, então ele nunca é ouvido. Então, para esses nobres era piorzinho, tá? E o rei fazia de propósito mesmo. Se a pessoa era chata, não gosto dele, manda longe, manda ele lá. Tinha como ele mandar a pessoa voltar depois? Sim, às vezes ele falava, deixa um ano lá, manda ele para uma guerra. Aí ele vai lá para a guerra, vai cuidar da guerra e depois ele volta. Só para... O rei fazia essas coisas assim. Aqui no Brasil isso aconteceu várias vezes. Às vezes o Dom Pedro I, que tinha centenas de amantes, ele queria uma amante, ele mandava o marido dela ir lutar lá no Acre. Vai lá na guerra lá no Acre e a mulher ficava sozinha aqui para poder ser amante dele. Isso aconteceu várias vezes. Então, assim, e a gente já está falando do século XIX no Brasil. Então, acontece, isso acontecia bastante. Tá bom? Dele mandar embora, depois volta. Às vezes não voltava mais. Mas o privilégio de não pagar impostos é próprio da nobreza. Isso ninguém tira da nobreza, tá bom? Hoje, por exemplo, Inglaterra, eles pagam impostos normal. O rei, a rainha, a família real paga imposto normal. Eles ganham muito dinheiro, mas eles pagam também impostos normal, como todo mundo. Eles perderam esses privilégios. Ok? Vamos encerrar? Tenho 2 minutos, vão me xingar hoje. Beijos para vocês. Até a semana que vem. Qualquer coisa, agenda Edu lá, por favor. Não fiquem com dúvidas. Ok. Vou encerrar aqui para o professor entrar. Beijo.